Olá, meu nome é Simone Amorim, eu sou instrutora de órgãos públicos, advogada atuante na área de licitações e como capacitadora que estou trabalhando neste momento o tema fiscais de contratos, tenho percebido muitas dificuldades de alguns servidores, da grande maioria eu diria, acerca de licitações. Então, sobre o básico de licitações, que é importante que os fiscais tenham conhecimento, considerando que, para que a gente avance, tem que ser do simples para o complexo. E por mais que o fiscal não vá atuar na equipe de licitações, não vai atuar na equipe de planejamento, ele precisa ter algum conhecimento acerca de licitações. Então, dada essa dificuldade que tenho encontrado nas capacitações que venho ministrando sobre esse tema fiscais de contratos, eu resolvi, inclusive a pedido de colegas, gravar uma série de vídeos relacionados à modalidade de licitação, relacionados à formalização de processo licitatório, onde é que nasce as atribuições dos fiscais, especialmente agora com as implantações, que temos aí do pregão eletrônico, que é uma modalidade que vai alterar também as modalidades clássicas por conta da aplicação das boas práticas exigidas pelo Decreto 10.024, que não será possível que ocorra apenas em relação à modalidade eletrônica, como também a implantação dos estudos técnicos preliminares. Aliás, em relação aos estudos técnicos preliminares, nós temos aí um marco para os fiscais de contratos. Nós temos antes e depois dos estudos técnicos preliminares. Nós temos hoje os órgãos maiores, já mais estruturados, que atuam de uma forma mais planejada, já bem atuantes em relação às funções dos fiscais de contratos, alguns órgãos regulamentados, a grande maioria, que são os municípios pequenos, ainda em dificuldade de compreensão acerca das atribuições que realmente os fiscais devem exercer dentro da contratação pública, os próprios gestores também despreparados. Acerca disso, veja o meu vídeo anterior, o link aparece para você aí na tela, porque de repente você consegue acompanhar melhor essa nossa série de fiscais de contratos assistindo o vídeo anterior, onde eu falei das dificuldades de fiscais e de gestores. Mas, contrariamente, temos também, especialmente aqui no estado onde eu atuo, que é o Mato Grosso do Sul, nós temos os municípios maiores já mais estruturados e preparados para as atribuições dos fiscais. Ainda que não materializados ETPs, o planejamento nos autos, ainda que em fase de implantação dos ETPs e sobrevivendo a essa época que a gente vivencia hoje, nós temos mais facilidade desses órgãos porque os seus fiscais já são mais preparados, já entendem alguma coisa de licitação. Agora, nos menores municípios, e tenho visto essa realidade nos municípios pequenos, Brasil afora, nós encontramos aí dificuldade do fiscal de compreender as suas atribuições, o que é que ele deve fazer efetivamente, quais as suas funções, em relação aos relatórios que ele deve emitir, qual o período que ele deve formalizar esses relatórios, em relação aos documentos, a forma de atuação, o contato direto ou não com o preposto da empresa, enfim. Nós temos aí dificuldades de diversas ordens, mas especialmente por conta da falta de conhecimento mínimo, básico a respeito de licitações. Então eu decidi, por conta disso, falar um pouquinho de licitações para esses fiscais que encontram mais dificuldades no dia a dia, nos termos técnicos, nos instrumentos que eles terão que manusear e falta de entendimento acerca da licitação. Não estou dizendo aqui que os fiscais teriam que se tornar expert em licitação, não. A atribuição do fiscal é fiscalizar a contratação atuando na sua fase de execução, então lá na execução contratual. Mas eu estou dizendo sim que os fiscais precisam ter um conhecimento mínimo, básico sobre a licitação. Então, pensando nisso,
até vou deixar um trecho para vocês de uma das aulas agora online, nesse tema que ministrei, para vocês sentirem ali o contexto que eu ora falo, tá? Mas nós temos que entender, então, a administração atuando na contratação pública em 3 pilares fundamentais. Nós temos o planejamento da contratação, depois nós temos o segundo pilar, que é a seleção do fornecedor, e o terceiro, que é a gestão do contrato. Então, falando assim, fica fácil ao fiscal compreender que a atuação dele vai ser na fase de gestão. Contudo, as atribuições, as definições das suas funções vão nascer dentro do planejamento das contratações. E o fiscal, como eu já disse em vídeos anteriores, vai validar esse planejamento, vai anunciar se ele cumpriu a sua função ou não, se na próxima contratação a gente precisa implementar melhorias, tá? Dentro desses pilares, né, a gente passa por essas 3 fases em todo tipo de processo de contratação pública, tá? Nós temos que dentro da fase interna, que é ali no planejamento das contratações, que definir qual a modalidade a ser adotada. A partir de então, nós temos as modalidades clássicas, definidas pela Lei 8666, e nós temos a modalidade pregão, pela forma eletrônica e presencial. Então, a presencial já mais habituado o órgão se encontra, porque todos os órgãos realizam pregão pela forma presencial. E agora, pelo decreto 10.024 de 2019, a forma eletrônica do pregão, que necessariamente precisará ser efetivada para a contratação dos recursos de ordem federal. Então, todas as transferências voluntárias repassadas para o município através daqueles convênios, então uma transferência voluntária que é repassado, por exemplo, para a construção de uma ponte, de uma obra, a gente vai precisar ali que nessa transferência haja operacionalização por uma modalidade. E qual é a modalidade? Agora, com o decreto 10.024, obrigatoriamente o pregão pela modalidade eletrônica, tá? Então, os órgãos estão se adaptando a essa realidade, mudando a sua legislação para conseguirem aí operacionalizar a modalidade eletrônica do pregão. Mas o pregão é uma inovação, embora ele esteja contido na letra da lei há muito, não é de hoje. Na Lei 8666, nós temos apenas as modalidades tradicionais, então nós não tínhamos o pregão, né? Por falar em modalidades tradicionais, eu gosto muito de indicar este livro do Sidney Bittencourt. Até gostaria um dia de conhecê-lo, porque eu adoro esse livro e faço bastante propaganda. Olha lá, hein, Sidney? Licitação passo a passo. Então, é fácil, didático. Se você está passando aí pela necessidade de iniciar seus conhecimentos, especialmente sobre licitação, adote este livro. Ele é bem detalhado e comenta item a item, artigo a artigo, certo? Então, nós temos ali no artigo 22 da 8666 as modalidades de licitação tradicionais que foram definidas pela nossa lei de licitação desde 1993. Concorrência, tomada de preços, convite. São estas as principais modalidades que você, fiscal, precisa conhecer, porque depois nós temos o concurso e o leilão, que são modalidades que nós falaremos também bem pouco, só para que você saiba que existe, é importante, mas nós vamos passar por essas 3 modalidades tradicionais, clássicas e bem usuais: concorrência, tomada de preços e convite. De uma forma didática, eu começaria até de baixo para cima. Então, convite, TP e concorrência. Por quê? O convite, depois a TP
depois a concorrência, relacionadas aos valores. Então, nessa ordem cronológica, conforme o valor da contratação, eu vou optar por uma dessas modalidades que nós falaremos depois. Contudo, retomando ali a questão das modalidades clássicas e dos valores que a gente vai ver, é importante lembrar que o pregão ficou fora da modalidade clássica, traduzindo, fora da Lei 8.666, e ele foi criado pela Lei 10.520, lá em 2002. Essa lei criou o pregão e aí nós tivemos outras tentativas da União de implementar o pregão eletrônico, até que chegamos em 2019 com o decreto 10.024 e a União disse: não, chega, em toda a minha estrutura, eu já tenho aqui operacionalizando, eu já venho operacionalizando o pregão, eu já tenho implantado na minha estrutura de uma forma muito já maximizada o pregão pela modalidade eletrônica, e agora os recursos que forem repassados por mim, União, os municípios, mesmo aqueles menorzinhos, terão que se adaptar e também aplicar esses recursos através desta modalidade, tá? Então, lá dentro do setor de licitações, como é que eu defino qual a modalidade que eu vou utilizar? Eu, como operadora de licitações, defino pelo valor. Na realidade, eu, como operadora de licitações, vou optar sempre pelo pregão eletrônico, e se eu não puder utilizar o pregão eletrônico, nós falaremos sobre o pregão eletrônico numa aula específica, num próximo vídeo. Já o pregão eletrônico tem as suas premissas, ele abarca todos os objetos que são comuns, então nós podemos utilizar o pregão eletrônico independentemente do valor da contratação, se para um objeto comum. E aí, se eu não tenho um objeto comum ou se eu tenho uma obra, que é uma exceção, eu não posso utilizar o pregão para operacionalizar uma obra, eu poderia para um serviço de engenharia, para uma obra não. Então, se eu não posso, por algum motivo, utilizar o pregão, ou porque o meu objeto não é comum, ou porque é uma obra, então eu vou utilizar através de uma das modalidades que eu mencionei para vocês, contidas ali no artigo 22 da Lei de Licitações. E como é que eu vou definir isso? Eu vou definir de acordo com o valor, certo? Então, se eu tenho aqui uma licitação, vou pegar a tabelinha de valores para ficar fácil, que a gente passa ela aqui no fundo para você ver. Por falar nisso, se você não se inscreveu ainda no meu canal, convido para que se inscreva, certo? O link aí embaixo, para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho, que ele vá sendo disseminado, Se você gostou, dá o seu joinha, é isso que nos incentiva, que nos impulsiona, ok? Falando então sobre os valores, conforme a tabela que aparece para você aí, nós temos dispensa de licitação até R$33 mil, de 33 mil a 330, a próxima modalidade que é o convite, de 330 a 3.300.000 ATP, e a modalidade concorrência acima de 3.300.000. Isso nós estamos falando para objetos relacionados a obras. Para contratos administrativos, nós temos uma alteração nesse valor. Dispensa de licitação, nós temos até 17.600, de 17.600 a 176 mil nós podemos aplicar o convite. Na sequência, de 176.001 até 1.430.000 ATP, acima de 1.430.000 para objetos relacionados a compras e serviços, Então, não objetos de obras. Nós temos aí essas possibilidades. Então, veja que o setor de licitações ele vai optar pela modalidade pregão, em geral, e na aula de pregão nós falaremos por quê, quais as vantagens de adotar o pregão, e ele vai para as modalidades clássicas a partir do momento que ele não puder aplicar o pregão, tiver que aplicar uma das outras modalidades tradicionais, de acordo com o limite, certo, da contratação. Se é obras, se é serviços, esses limites
né? Se é compras e serviços ou obras e serviços de engenharias, né? Contratos de obras ou administrativos, nós teremos essa distinção entre valores. Por fim, eu ainda preciso dizer a vocês que nós tivemos uma alteração recente pela medida provisória 961/2020 que elevou esses limites. Então eu tenho para contratação de obras por dispensa, veja bem, dispensa, não mais 33 mil, até 100 mil quando for obras, tá? Não mais 17.600, até 50 mil quando for compras e serviços aí diversos. Tá ok? Então, essa medida provisória, ela só vai perdurar pelo período aí que nós tivermos vivenciando essa situação atípica. Em razão disso, tá? Para enfrentar essas dificuldades momentâneas, nós tivemos a elevação dos limites prescritos lá no artigo 24, incisos 1 e 2 da Lei 8.666, que fala de dispensa de licitação, ok? Mas acabado, finalizado esse assunto, né? Nós retomaremos aí aos valores tradicionais que eu mencionei para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero sinceramente que se cadastrem, né? Que eu possa tê-los convencido a se cadastrarem aí, a se inscreverem aí no meu canal do blog e também, desculpe, o canal do YouTube, também a visitarem o meu blog, o endereço fica aí embaixo também. É Opinião Simone Amorim, ok? Até o nosso próximo vídeo, deixo para vocês um abraço no coração de todos e fiquem com Deus.